Bom dia! Hoje é dia 22 de setembro de 2024. Esse ano está voando. Eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos e feliz equinócio. Hoje está marcando o Oh, equinócio de primavera no Brasil e aqui em cima no hemisfério norte a gente está celebrando é. o equinócio de outono. Termina o verão para o sul, para nós, começa o nosso outono, e lá no sul do hemisfério termina o inverno e começa a primavera. É, Muito mudanças, né? importante. Momentos de mudança, mudança de estação e convites também para mudanças internas, né? Que, aliás, é Emocionais. um convite que a gente recebe todo dia, né? Nós não estamos num patamar de perfeição, é óbvio, e significa que estamos em construção sempre. Nós estamos sempre buscando olhar em sombras nossas o que pode melhorar, em coisas que nós alcançamos para que a gente possa consolidar, melhorar e levar a outros, que é o tema de hoje. É o tema de onde nós conseguimos a luz que a gente leve a outras pessoas. Muito interessante essa questão da luz, né? Porque é justamente isso, o equinócio ele marca esse equilíbrio entre luz e sombra, né? Uau, Luz que e legal. escuridão. Então, essa luz que a gente procura e lembrando que nós somos seres humanos e fazemos parte do todo, não é? Do todo. É Então, o verdade. nosso planeta, ele também passa por fases, por ciclos, como nós também. Então, É nós estamos verdade. sincronizados com essas mudanças, estamos sincronizados com essas mudanças mesmo de Uhum. atitudes, De de percepções, fases, de. exatamente. Então, sejam todos bem-vindos ao É, equinócio. e o equinócio e o trabalho justamente do Evangelho do Lar é essa oportunidade de olhar os ensinamentos de Jesus e dizer aonde eu me aproximo mais desse ensinamento, como eu vivencio mais esse ensinamento. E hoje é um capítulo muito legal, mas antes da gente se estender aí, que a gente está se estendendo, a gente vai pedir que os mentores de cada um na casa de cada um, no momento de cada um que está lendo, e a gente coloca e reforça essa questão do Evangelho no Lar ter um determinado horário, porque os nossos mentores, aqueles espíritos de luz que nos acompanham, eles também são ocupados. Né? Eles não chegam aqui, que horas você vai fazer? Estarei lá, não importa a hora. Não é assim com o marceneiro que vai consertar alguma coisa na nossa casa, não é assim com o espírito de luz que vem nos auxiliar nesse equilíbrio da nossa casa. Então, por isso é que nós escolhemos um determinado local, uma determinada hora e fazemos isso semanalmente para que a gente tenha todo esse apoio do mundo espiritual. Uhum. Então, a gente agora prepara sempre a nossa água, que é um símbolo muito grande de pureza e também de que pode receber toda a medicina necessária a nós, né? Além do que a água, ele é um dos maiores condutores de energia, né? É impressionante. Somos feitos de 70% de água, nosso planetinha, a superfície também assim o é. Então, a água é muito importante. Então, pedimos aos nossos mentores que esteja conosco e vamos começar com a oração que Jesus nos ensinou e depois a oração a Maria. Né? Uhum. Vamos lá? Pai Pai nosso nosso que que estás estais no no céu, céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome. Venha Venha a a nós nós o o vosso vosso reino, reino. seja Seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. Não Não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos de de todo o todo mal. mal. Ave Maria, Cheia de cheia de graça, graças, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Jesus, rogai rogai por por nós, nós, os pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nosso nosso desenlace, desenlace, que que assim assim seja. seja.
Bom, Quase que eu quase que eu espirrei no meio da oração. é, Consegui me controlar. que coisa boa, né? Um milagre aconteceu aí. Tá. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E uma pequena explicação, né? Uhum. Candeia é uma tipo de uma lamparina que era, naquele tempo, ela usava um óleo que tinha por dentro, aquele óleo era consumido, era acendido e assim iluminava, porque não existia luz elétrica. E alqueire era uma medida de mais ou menos, era um vasilhame de barro de mais ou menos 35 litros, que era usado para o comércio. Você ia comprar alguma coisa, você dizia para a pessoa, não me dá 100 gramas ou 2 sacos de feijão. Você pedia, me dá meio alqueire dessa medida, e aí se faziam as trocas, né? Uhum. Então, existe todo esse simbolismo quando Jesus faz um ensinamento, que ele coloca nas parábolas dele. Por quê? Porque, e é o que a gente vai falar um pouquinho ali adiante, que as pessoas muitas vezes não tinham condições de entendê-lo. Muitas não tinham, algumas tinham. E aquele ensinamento, através de uma parábola, nos faz até hoje estar refletindo sobre isso. O que significa essa candeia, o que significa essa iluminação, o que significa a gente fechar essa iluminação para que ninguém veja. Então, essa é a intenção de ser uma mensagem atemporal de Jesus. Sim. Não importa onde ele estiver, em que momento estiver, a hora que a gente estiver fazendo uma reflexão sobre ela, elementos dessa parábola, elas vão como que se aprofundar na reflexão que a gente tiver, né? Com certeza. Bom, então aqui, então, porque Jesus fala por parábola. Então Jesus disse: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro. Candeeiro era um local onde você colocava essas lamparinas num lugar alto para que pudesse iluminar da melhor forma possível, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E aí a gente pode fazer uma reflexão sobre isso tudo, né? Essa luz, o que é essa luz desse candeeiro? Essa luz é o conhecimento que chega a cada um, né? Quando a gente consegue conhecer, e aí esse conhecimento vem de diversas formas. Uma das formas é justamente a reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Mas nós mesmos vamos nos tornando, ao longo das nossas diversas experiências, um processo de iluminação. A gente entende melhor as coisas. E o convite aqui é um convite fraterno, é o convite de dizer: aonde você encontrou luz e aonde você já tem um equilíbrio na sua vida, passe isso adiante. Faça com que outros, através de exemplos, e a exemplificação é o que arrasta realmente, né? A gente pode falar 1000 coisas, a gente pode ter uma palestra maravilhosa, mas é diante do exemplo de cada um que a gente arrasta multidões. Então, o convite aqui é que nós nos tornemos luz e sejamos luz para outras pessoas. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a educação que os pais dão. Eles sabem que não basta apenas falar. Os filhos, especialmente, e as crianças têm a capacidade de observar atos e dizer: esse discurso não está de acordo com a ação dos meus pais. É aquela de velho ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é o ditadinho mais erradinho que existe, né? Comece a se melhorar no sentido de se o que você fala e prega já tem uma correção, já tem um equilíbrio, seja aquilo que você prega. Já dizia Gandhi: seja a diferença no mundo, seja a diferença que você quer no mundo. Então você diz: não, políticos mais honestos. Você é 100% honesto no seu dia a dia? Você realmente age dessa maneira? As pessoas têm que ser mais pacientes e humanas.
somos nós mais pacientes e humanos. Uhum. Então, essa é uma grande mensagem desse evangelho, né? Desse Uhum. capítulo, que é a gente colocar justamente esse ensinamento que a gente tem para os outros, E aí, né? aqui no item 3, tem uma parte que fala um pouco sobre isso, sobre as parábolas, né? Uhum. A pergunta é: aproximando-se, disseram-lhes os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aqueles que já têm, mais se lhe dará, Uhum. e ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não escutam e não compreendem. É. E aí pode parecer assim, contraditório dizer quem tem mais vai ganhar e quem não tem vai ser lhes tirados. Mas é justamente essa questão do conhecimento. Você sendo uma pessoa que encontrou um equilíbrio e um conhecimento tal, e vão existir na sua vida mais oportunidades de você colocar esse equilíbrio para mais pessoas. É como se você tivesse chegado num ponto em que, com o seu conhecimento ele vai dando espaço para outros. É como se você tivesse chegado num nível de preparo, um nível de amadurecimento, em que esses conhecimentos eles vão tomando uma dimensão que, né, vai crescendo cada vez mais. Sim. Agora, a pessoa que ainda não está nesse nível, vive na ignorância, vive na limitação, mais ainda ela vai descobrir situações em que vai provar para ela que essa é a continuidade, essa é o que atrai, né? A lei É da verdade, atração, é né? verdade. E se a gente colocar, por exemplo, dois exemplos muito simples, a gente coloca o exemplo de Gandhi, que ele viveu, ele mesmo, toda essa. Ele pregava a paz e ele vivenciou essa paz. Ele influenciou milhões. Até recentemente teve uma palestra do neto dele e contando um pouquinho de como ele levava as coisas, como ele vivia, né? Então teve uma situação que esse neto contou que ele fez uma coisa que não era correta, ele mentiu para o avô e o avô falou, puxa vida, eu não tive a capacidade de te passar o valor da verdade. Por causa disso, eu, por não saber isso, ficarei num jejum por um determinado número de dias. E o neto começou a olhar aquilo e falou, meu Deus, o avô que eu tanto amo, ele está passando por uma coisa que eu errei. E aí ele falou, vô, pelo amor de Deus, eu jamais vou fazer isso de novo. Por favor, pare essa... E o avô fez isso não por autoimposição, mas para causar no neto uma reflexão. Então, alguém muito das iluminado... consequências, né? As consequências. Então, ele, muito iluminado, ele influenciou a milhões. Até hoje nós temos, acabamos de citar um dito dele, seja aquilo que você quer de mudança no mundo. Então, essa pessoa que tem uma candeia que muita luz traz, ela nos dá toda uma sabedoria. E agora a gente compara com uma história que eu vi da Idade Média, que na Idade Média existia tanto aquela obsessão que não poderia existir qualquer tipo de prazer na carne, né, que algumas pessoas colocavam como se chama, uma venda no rosto para que não recebesse a brisa do vento, porque a brisa do vento era agradável, elas não podiam receber
no entendimento dela, não podiam receber aquela brisa que daria-lhe um prazer, vamos dizer, na pele. Então aquilo ali refletia uma limitação tão grande de conhecimento que, assim, lhe tiraram, né, a possibilidade de compreender melhor, porque a pessoa ainda não estava pronta. Não adianta que lhe desse mais informações. Olha, você não entende nem o valor de uma brisa da natureza. Vou lhe dar mais coisas. Não, não lhe dê nada nesse momento, porque ela não vai, É. né? E aí ele continua aqui esclarecendo o porquê, né? Por que ele fala em parábolas. Jesus disse: Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais, Ou viva, fuge. deslumbraria sem as esclarecer. É Né? verdade. Se a pessoa não está realmente preparada, é aquela expressão água demais mata a planta, né? Uhum. Como se a pessoa, como não está muito ainda preparada, qualquer informação, qualquer esclarecimento não vai fazer sentido e vai o É, levar para um outro lado pela má compreensão mesmo, pela é verdade. inabilidade de compreender mesmo o que aquelas palavras, o que aquele ensinamento está realmente querendo dizer. É verdade. E posso falar? Aham. Ó, então, eu volto sempre à analogia da escola, né? Na escola existe, né, o primeiro grau, o primeiro ano, o segundo, o terceiro, vai indo e a criança entra lá com 6 aninhos e só vai terminar a faculdade dele lá com 22. Obviamente, a cada ano, ela recebeu a informação que ela poderia receber, né? Ela tem aquela capacidade de absorção daquele conhecimento. Aquele professor habilidoso e amoroso, ele leva para ela aquilo que ela pode compreender, e uma vez que ela compreendeu, ela passa para a etapa seguinte. E na nossa vida acontece de uma forma bastante similar, né? A gente vai passar os ensinamentos para alguém na medida que essa pessoa tenha compreensão, né? E a questão da parábola é que Jesus colocasse, se eu colocar a informação do jeito que é, com toda a sua plenitude, eu estaria dando uma aula de último ano de faculdade para alguém que ainda está muito no começo. Então, quando ele fala, né, na candeia de luz, essa candeia de luz ela pode ser interpretada a cada momento de compreensão da pessoa de uma forma mais profunda. Ela diz, puxa, aquela criança pequena fala, é mesmo, a luz, você acende a luz, ela iluminou, é isso que eu posso compreender. Daqui a um pouco você diz, essa luz é conhecimento, é saber mais, é entender esse conhecimento, então essa luz te proporciona compreender o próximo melhor, compreender, e assim vai se seguindo. Sim. Né? Essa compreensão do outro, qual é o limite de se compreender, por exemplo, a si mesmo? A gente está até hoje num trabalho muito grande de se conhecer a si mesmo. Estamos lá? Não, ainda estamos no processo. Sim, Falta muito melhor muito? do que antes. Sim. Falta muito? Falta muito. Compreendemos o outro na sua plenitude? Olha, não compreendemos, porque as relações elas são complexas, né? Convivemos com o outro para que um ilumine ao outro no sentido, olha, eu sou assim, você é assim, e a gente tem que chegar a um valor equilibrar, um momento equilibrado dos dois, porque senão nós indo em desequilíbrio nesse processo, né, vai ser muito complicado. A Jules Petit está dizendo, ele utilizava os símbolos que mais se aproximavam da vida das pessoas naquela época. Perfeitamente. E ele fala aqui também, olha, que tem a ver com isso. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então
que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem luz da razão desfalece a fé. Então, de novo, né? Assim, essa compreensão ele vai realmente de acordo com o grau de desenvolvimento, né? É verdade. Das pessoas. É verdade. Eu anotei aqui alguns pontinhos, né? Porque fala todo o ensinamento, a proporcionalidade do ensinamento. E aqui diz uma outra questão, né? Não podem existir mistérios absolutos. Nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Você tinha um trecho muito interessante que falava sobre essa questão de que nós estamos recebendo as informações à medida de que nós vamos nos compreendendo. Sim. Nós vamos... Se, pois, em sua previdente sabedoria, a previdência só gradualmente revela as verdades. É claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, se entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de dominarem. Ou seja, o vulgo é o povo, né? A população em geral, né? Então, ele está falando, os homens, porém, se entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de dominá-las. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, ao passo que as religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu o vulgo, as pessoas, a população, entendeu de penetrar a fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, assim, nós ainda não estamos absolutamente preparados para ter todas as verdades colocadas para a gente, né? A gente vai estar recebendo essas verdades num certo limite. Eu coloco um exemplo aqui que para mim é muito marcante. Nós temos um universo absolutamente infinito, né? Nós temos uma galáxia, que é a nossa aqui, que são 100 bilhões de estrelas, que de um ponto a outro leva 100 mil anos-luz para preencher, e é óbvio que nós não estamos sozinhos aqui, até porque existe um capítulo específico do Evangelho que nos coloca, são muitas as casas na casa de, são muitas as mansões na casa do meu pai, algo assim. Muitas moradas na casa do meu pai. Então nós temos um mundo imenso em diversos graus de evolução, mundos primitivos, mundos de provas e expiações como o nosso, mundos em regeneração e uma série de coisas. E até hoje existe essa questão do intercâmbio com o mundo fora da Terra também. Fora da né? Terra. Então, até hoje, existe assim um limite nessa revelação, porque o homem, na forma geral, não está preparado. Se amanhã surge aqui, né, um ser que venha de fora do nosso planeta e se apresente, o risco de, pela imaturidade da humanidade, de fazer desse ou um guru ou alguma coisa, nós ainda não estamos preparados por uma série de coisas, série de revelações que ainda vêm pela frente. A ciência vai começar a nos colocar muito junto disso. Por exemplo, a vida após a morte, para muita gente, né, é um mistério ou um conhecimento muito limitado. Morremos, vamos para o céu, alguma parte fica no inferno. Quando vier a nós essa revelação de que o mundo espiritual, com provas que aquele que é o mais reticente diz, realmente é uma questão que me conduz a esse conhecimento. Se não estiver preparado para isso,
amadurecido para isso, pode ser um problema muito grande. Uhum. Então, a coisa está acontecendo aos poucos, mas não existe nada que não será, em algum momento, revelado a nós. Uhum. Você tem alguma coisa para falar? Que eu vi que você está com... Não, não, eu só estou aqui, tem esse ponto aqui que eu queria até que você, né, falasse um pouco. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Então, é justamente isso que você está falando, né? Sim, houve um tempo em que existe todo um véu em cima do mistério da religiosidade, sem entrar em determinadas religiões, mas se dizia, olha, você, ao se confessar, ao você fazer determinadas práticas, você vai conseguir esse espaço no mundo espiritual. E aí, necessariamente, se passa indo-se a um determinado local, se comunicando com alguém membro dessa organização. Então, existia uma série de preceitos que eram muito cercados de mistério. Como se fosse uma contenção dessa luz, né? Isso. Fazendo uma analogia com, né, com o alqueire, né? Justamente. E Jesus já dizia que o templo é o seu templo interior. Uhum. Ele, numa passagem, ele diz, quando você for colocar sua oferenda lá no templo, volta e olha para dentro. Você tem alguma coisa em você, alguma coisa que você fez que contra algum irmão, alguém, vai lá e se resolve com isso. Então ali existia um esclarecimento de dizer, olha, não é no templo, não é no processo, no procedimento em que você vai chegar a uma determinada... Uma simbologia, Uma né? simbologia. Muitas vezes a pessoa precisa de uma certa... Ela ainda está precisando de um certo ritual para se sentir conectado. Mas a grande verdade é, ao fazermos a nossa oração, que de novo ela não é uma fórmula, ela é sentimento em relação a esse amor universal que está em todo local. Está aqui comigo, está no ambiente, está com vocês, está em todo mundo. Quando a gente consegue entender que não há nenhuma razão para que esse contato não exista plenamente a partir desse momento de introspecção, de oração, de execução do bem, todos esses outros mistérios se colocam sem sentido. Porque... E quando a gente fala da ciência, né, como que a ciência vai caminhando de acordo com o desenvolvimento da humanidade e de acordo com a possibilidade dessa humanidade ter mais compreensão, chegar, ter o ahá, né? Ah, tá, era isso, né? E isso fica muito claro, principalmente quando se fazem pesquisas, se fazem experimentos científicos em que instrumentos de alta precisão conseguem detectar a energia do poder da mente de uma pessoa, né? Existe um trabalho lindo que foi feito no Japão, em que uma pessoa tinha um tumor muito visível através de ultrassom. Foi medido que médiums fizeram um tratamento de energia, de emanação de amor, e aquele tumor ele estava tendo, estava ressonando aquela energia, estava mudando um pouco a estrutura, estava começando a diminuir, a olhos nus ali, né? Olhando aquela ultrassom. Então é isso, a ciência ela vem só de acordo com a nossa habilidade de compreender e vai nos trazendo mais certeza e mais comprovação de que os mistérios eles existem de uma forma, né, muito intensa na nossa vida já. E eu estou vindo muito à minha mente um médico chamado Paulo Frutuoso. Ele é um cardiologista no Rio de Janeiro, que ele é fantástico, né? E basicamente a história dele, ele é um neurocirurgião
e ele, o pai dele era um médium que tinha capacidade de perceber a espiritualidade, e o caminho todo dele, ele já escreveu 6 livros, que ele coloca que durante por exemplo, uma cirurgia, existe todo um aparato médico do lado espiritual ali presente. E essa é uma verdade que os diversos médiuns, com as suas diferentes capacidades, percebiam isso. Só que muitos daqueles médicos encarnados que estavam ali, eles, eles desconheciam e nem a eles, que se não estavam preparados, era dito a eles: olha, você está operando, mas na verdade você está ali com um grupo, Uma equipe. uma equipe. Você tem o conhecimento que você já estudou, mas quando você, muitas vezes você tem eu acho que eu vou fazer dessa forma em vez dessa forma. Isso é a colaboração. Então, por enquanto, não existe instrumentos que detecte isso. Você imagina se amanhã, sem nenhuma preparação, existe um instrumento que diz: olha, agora toda vez que a gente fizer uma operação, a gente vai mostrar todo o outro lado. Ia ser uma coisa muito É complicada, né? Porque verdade. ia dizer: não, o meu conhecimento é que se existe espírito, são demônios. Então, na verdade, então existe dentro das salas cirúrgicas demônios. Você diz: não, não é isso. São médicos que se especializaram durante a sua vida presente, que do outro lado foi apresentado a ele muito trabalho. Como é que é o trabalho? Você vai auxiliar nesses processos, você vai É. estar ali. E isso só vai acontecendo de acordo com as suas É, habilidades de compreensão. A Gil Petit trouxe também o experimento da água, né, Gil Petit? nossa, Que, as células elas se transformam de acordo com a vibração da palavra, com a vibração da intenção, né? Então, foi estudado que as células da água, dentro de um recipiente, onde está escrito ódio, vingança, fez as, experimento com arroz, se fez experimento com a planta. estrutura celular ficava de uma forma e aquele outro com recipiente que estava escrito e emanado amor, compaixão, a estrutura era linda, então assim, sim, né? Mais e mais a gente está sendo exposto a comprovações científicas que vai acontecendo aos poucos para que a gente Para que não possa. haja esse. A É, Gil Petit está dizendo, ou seja, grandes possibilidades de mudança de nossas moléculas com o manejo da energia, com exatamente. certeza. E é isso que a gente quer colocar para cada um, né, na sua semana, é se vivenciar do nosso velho e bom OPA, né? Uhum. Ilumine quando você tem uma oportunidade de ser essa fonte de luz que exemplifica, que pode vir a esclarecer, que pode vir a levantar, que pode vir a estimular o outro, seja essa. Não deixe que essa sua luz, que todos temos, somos seres divinos e temos em nós qualidades, né? Então, coloquemos isso para iluminar, coloquemos isso a serviço do próximo, sejamos instrumentos. Esse é o convite, e aí, ao se lembrar, opa, vou fazer um Uhum. movimento de iluminação, vou tirar minha candeia e vou iluminar. Lembrando que amanhã a gente tem a segunda parte desse capítulo, que ficou ainda, né? Vai ser em inglês, às 8 horas da noite, horário de Los Angeles, meia-noite, horário do Brasil, e estamos aqui, para quem conhece a Califórnia, nós estamos em Torrance. Amanhã nós vamos mandar para todo mundo aí para saber onde é presencial, temos uma palestra e no final nós temos um passe e a casa totalmente repleta É. de amigos espirituais dando essa força e esse amor incondicional, tá Uhum. bom? Peguem a sua água, né? E agradecemos então a toda essa energia que essa água foi vibrada, que as células dessa água, vibrada com muito amor, reverbere dentro de nossas células, do nosso corpo. Agradecendo por essa medicina sagrada, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos e a qualquer momento que você estiver assistindo essa live, que essas palavras façam sentido, que as palavras de Jesus
sejam instrumentos para mudanças internas, mudanças na nossa consciência e crescimento espiritual. Assim Que é. assim seja. Que assim, Namastê. namastê. Muito obrigada, gente. Gratidão, gratidão. A Gratidão. gente adora os comentários de vocês. Boa semana para vocês também. Se gostou, dá um like, divide aí com as pessoas que você acha que vai ter benefício. É sempre muito importante a contribuição de vocês. Linda semana, gente. Obrigada. Doutora Namastê. Berenice, Opa, que legal. Bela, Ô, Maria Belinha. Eugênia, Opa, um beijão para sua Leila, mãezinha, para sua irmã. a Viviane, muita gente maravilhosa aí, gente. Muito obrigada. Gratidão. Boa semana para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tudo de bom.